Boa noite a todos, bom dia para aqueles que vão assistir durante o dia, né? Boa tarde para os que são da tarde, a todos os internautas, muito obrigado, né, por estar nos acompanhando, que Jesus possa estar conosco, nos ajudando no entendimento desta doutrina que tanto consolo, tanto esclarecimento nos traz. O tema de hoje, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, é no capítulo 11, Dai a César o que é de César. No item 5, começa: Então os fariseus, tendo-se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se de sua resposta, e deixando-o, se retiraram. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, e no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo de 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles, uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou não pagá-lo o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, sejam as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituírem a cada um o que lhe era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual, e deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral acarretado a outrem. Toda violação dos seus interesses prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para os indivíduos. Hoje, né, nós vamos fazer uma reflexão em torno desta passagem, e estamos aqui eu, Rosângela Reis, o Irley Souza, para fazermos juntos a reflexão sobre este tema. Vou passar a palavra para o Irley. Seja muito bem-vindo, Irley. Um prazer estar com você aqui, para que a gente possa trocar uma ideia. Boa noite a todos. Boa tarde, bom dia, meus jovens e queridos amigos e irmãos. Fazendo um pouquinho de comentário sobre essa parte do Evangelho. Então, naquela época, irritavam-se os judeus de ser obrigados a pagar os tributos aos romanos que os dominavam. E como viviam sobre a lei mosaica,
consideravam esse imposto também uma questão religiosa contra a sua lei. E usaram-a, pois, como uma cilada para, conforme a resposta, sim ou não, denunciar Jesus aos judeus e aos romanos, respectivamente. E lá na frase, meus amigos, se não te dá de ninguém, por que não levas em conta a pessoa dos homens? Está lá no texto do livro Emanation de l'Evangile select Spiritisme, 1864, Allan Kardec, e editado pela Federação Espírita Brasileira, em 1979, lá no item 128, está assim redigida: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus na verdade, sem olhar a quem quer que seja. Por que não consideras a pessoa nos homens? Penso, meus amigos, que essa tradução ser mais explícita, considerando que Jesus não se importava com a aparência, com os títulos das pessoas que o procuravam. Ele via todos como irmãos em desenvolvimento, em evolução espiritual. E nessa frase, vemos também o reconhecimento sincero, ou não por parte de seus inquiridores, de que Jesus exemplificava nas suas atitudes e atos as leis de Deus, que ele colocava acima dos homens. Jesus ensinava não só para os de sua época, mas para toda a humanidade na Terra, indicando o caminho para a nossa evolução. Ensinava também, exemplificava e confiava em Deus, nas suas leis e na perfectibilidade dos homens, que alcançariam um dia o que ele alcançara, que era chegar à perfeição. E Jesus usou, como sempre o fez, a situação particular para deixar um ensinamento geral, destinado a toda a humanidade, na frase, dai a César o que é de César. Ou seja, é respeitar os direitos dos outros, como se quer que os nossos sejam respeitados. Dar a cada um, meus amigos, que lhe pertence, condenando, pois, todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação dos seus interesses, explícita, todos os deveres materiais e espirituais de todos nós, seres humanos. É respeitar, pois, as leis humanas, tanto quanto se deve respeitar as leis divinas, no cumprimento dos deveres contraídos para com a família, para com a sociedade, para com as autoridades, bem como para todos os indivíduos. E anunciar a boa nova, meus irmãos, é viver retamente, segundo os preceitos do Espiritismo e do Mestre Jesus. É a nossa maior obrigação enquanto criações de Deus. Que nada faz de imperfeito, que nada faz sem sentido, que nada faz estático. Tudo está em constante movimento de aperfeiçoamento. E na ideia que deve ser transformada em ações de dar ao homem o que é do homem e a Deus o que é de Deus. Está explícita, meus amigos, todos os deveres materiais e espirituais de todos nós, seres humanos.
respeitar ao próximo. É amar ao próximo, como diz Jesus. Amai-vos uns como eu vos amei. Assim vamos passar para a nossa amiga Rosângela, para que dê complemento ao assunto do tema de hoje do Evangelho. Obrigada, Irlei. É interessante nesse capítulo 11, né, que é amar o próximo como a si mesmo, é que a gente vai observar, e eu fiquei me perguntando, é que por que Kardec coloca essa questão do dai a César o que é de César num capítulo que vem falar de amor, né? O capítulo, Kardec começa com o maior mandamento, que é quando os fariseus, né, estão conversando com Jesus, e depois ele entra, né, com esse tema, dai a César o que é de César, e depois vem a instrução dos Espíritos, que é a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos. Aí eu fiquei imaginando por que Kardec colocou, né, um tema, entre aspas, assim, meio destoante no capítulo. E a gente vai perceber, né, que naquela época os fariseus eles tinham uma atitude, né, muito na controvérsia. Eles gostavam muito de discutir as escrituras. E eles tentavam, de todas as formas, pegar Jesus, né, nessas pequenas colocações. Então, eles foram debater com Jesus sobre as Escrituras. E, para cada vez que eles faziam uma pergunta assim, meio capciosa, né, tentando com que Jesus caísse em contradição, Jesus se saía muito bem. Então, eles viram que não era por aí. Então, não era dessa forma que eles iam conseguir, entre aspas, né, derrubar Jesus. E a gente vai observar que os fariseus eles se apegavam muito às Escrituras, tinham uma postura, né, muito de seguir os bons costumes, é aquilo que Jesus chamava, né, de túmulos caiados, né? Uma aparência externa de devoção, mas, na realidade, eles, por debaixo dos panos, digamos assim, eles tinham outros interesses, muito pautados no orgulho, na dominação, né, nos seus conchavos políticos. E eles não gostavam de inovadores, de pessoas que chegavam contradizendo aquilo que era do interesse deles. E Jesus tinha 3 pontos que ia contra tudo aquilo que eles pregavam, né? Primeiro, Jesus foi um grande inovador. Ele curava, primeiro passo, né? Ele fazia milagres. Um segundo passo é que ele não só estudava as Escrituras, ele criava histórias para dar entendimento do texto, né, e da Escritura, para aquilo ficar de mais fácil compreensão para o povo da época. E, por terceiro, ele era um magnetizador como nenhum outro homem foi, né? Nem é. Era um grande magnetizador. Então, nesse ponto, os fariseus eles tinham que bolar alguma coisa para tentar pegá-lo. E aí que entra, né, a passagem que é o dai a César o que é de César, quando eles tentam armar um complô para fazer Jesus entrar em contradição. O que mais irritava o povo judeu na época eram os impostos que eles tinham que pagar para a cúpula romana, né? Então, eles se retiraram depois daquela discussão com Jesus, né? Sobre dar a César o que é de César. Tentaram fazer com que ele caísse, e Jesus, sabedor, né, de tudo o que se passava, quando eles chegaram, e aqui na passagem diz, né, então os fariseus tendo se retirado, quando eles não conseguiram fazer Jesus cair em contradição com as Escrituras,
decidiram entre si surpreendê-lo com suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos. Ou seja, desde aquela época, os chefões nunca iam, né? São hipócritas mesmo. Mandava os discípulos e com os herodianos. Por que mandou os discípulos, né, os asseclas deles, juntos com os herodianos? Porque eles iam fazendo uma pergunta capciosa. Se Jesus respondesse, não paga o tributo, ele ia contra a lei e ia ser preso. Então, a missão dele seria totalmente aniquilada na base. E se ele dissesse, paga, o povo ia ficar contra ele. Então, de qualquer forma, como dizer, ele estaria num beco sem saída. Mas Jesus, como diz, conhecendo-lhe a malícia, porque ele já sabia dessa intenção, né, ele diz, hipócritas, por que me tentais? Mostra-me a sua moeda. O que tem aí? Era a figura de César. Então, ele responde, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesse momento, a gente vai entender que Kardec coloca essa mensagem dentro desse conteúdo para nos chamar a atenção a nós espíritas de que existe, né, um mandamento para a humanidade e um compromisso nós, enquanto humanidade, de cumprir com as nossas obrigações sociais, com os nossos deveres. Estamos encarnados num planeta, né, que é de matéria. Então, precisamos dar a nossa cota de contribuição enquanto matéria e respeitar a legislação que faz com que a nossa comunidade possa seguir adiante. E, além de cumprir com essa parte social, que são os nossos deveres, né? Então, nós vamos entrar aí e cumprir, por exemplo, as leis de trânsito. Isso é dar a César o que é de César. É a gente respeitar a legislação, tá? Com o carro bem cuidado, né? Não passar no sinal vermelho. A nossa contribuição na lei trabalhista, respeitar o nosso ambiente de trabalho, cumprir os horários, mesmo que no final do mês a gente não ache justo que receba, mas a legislação está aí para ser cumprida. Quando nós discordamos, que unamos as nossas forças para fazer as modificações, né, dentro do respaldo da humanidade, do respeito ao nosso próximo. Outra parcela, né, do dar a César o que é de César, é quando a gente começa a falar da corrupção do Senado, na Câmara Federal, o que seja, e a gente precisa olhar que a corrupção começa dentro de casa, nas pequenas coisas. Então, esse dar a César o que é de César é observar a nossa postura diante da nossa vida na matéria. E aí nós vamos entender por quê que junto que Kardec coloca essa mensagem, porque ele coloca no amar o próximo como a si mesmo, que é o título do capítulo. Porque qual é, né, o maior dever do ser humano? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente vai entendendo que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nos é ofertado, vem de Deus. Todas as coisas que existem ainda, né, que sejam materiais, primeiro veio da matéria divina. Nós não somos criadores de nada, nós somos co-criadores. Nós não somos capazes de formar nada que não venha de algo que já existiu antes, que não seja nosso. Então, nesse ponto, é que a gente vai estabelecer esse pensamento, né, de que, perante a nossa vida material, nós temos deveres a cumprir. E perante a nossa vida espiritual também. Estamos interligados, matéria e espírito. Cumpramos o nosso dever com a sociedade, respeitando as leis humanas. Aquelas em que nós não concordamos, que nos unamos e lutemos
para que elas possam ser modificadas. E as leis divinas, que são do Espírito, né, que a gente trabalhe para a nossa evolução através do respeito ao próximo, fazendo ao outro o que gostaria que fosse feito a nós mesmos. Então, é nesse ponto que a gente vai entender por que Kardec, né, coloca isso dentro de um capítulo dedicado ao amor. Porque respeitar as leis humanas é amar ao nosso próximo, é amar a nós mesmos. E, da mesma forma, é amar a Deus, porque tudo que existe vem de Deus para nós. Quer completar mais alguma coisa, Irlei? É isso aí, né, meus irmãos? Simplificando, tudo que Jesus sempre trouxe para nós é nos ensinar. E como nós dissemos agora há pouco, que são os segundos sobre os nossos preceitos, tanto espíritas, ou seja, todas as religiões, é o respeito. Respeitar a família, respeitar a sociedade, respeitar a nação, como a nossa querida amiga Rosângela acabou de dizer. E, infelizmente, não é só no Brasil, não, no planeta. Onde está os respeitos dos responsáveis pelo país? Aonde há explorações, aonde há desvio e desvio de milhões e milhões de dinheiros, deixando muitos hospitais, tudo na miséria. Isso está lá. Que é a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a César o que é de César é dar ao próximo, dar ao ser humano o que é do ser humano. É isso que ele deixou para nós. E nós, espíritas, eu deixo essa pergunta. Será que nós estamos cumprindo com os ensinamentos que a doutrina espírita trouxe para nós? Será que nós estamos realmente colocando a nossa vida na vivência com os nossos familiares, com a sociedade, com todos em si, aquilo que Jesus trouxe para nós, que é a terceira revelação? Vamos pensar nisso, para que sejamos melhores amanhã do que somos hoje. E hoje melhor do que fomos ontem. É nós colocar na nossa vida os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, muita paz. E que Jesus nos ilumine, abrindo o nosso caminho para realmente nós cumprir com nossos deveres, que é dar a Deus o que é de Deus e ao ser humano, ao próximo, o que é do próximo. É isso aí, Irlei. Como nós, né, temos o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, né, que nós somos espíritos imortais, fazendo uma passagem aqui na Terra de aprendizado. E eu acho que o único objetivo que a gente tem aqui é aprender a amar, né? Tudo que a gente passa, todos os percalços, todas as experiências que a gente passa aqui, é para que a gente possa desenvolver o amor. E a gente observa, né, na história do nosso planeta, do nosso orbe aqui, na humanidade encarnada, que a gente tem lutado ao longo dos milênios para construir uma sociedade mais justa, mais humana. Embora nem sempre a gente consiga, a gente, muitas vezes, né, ao longo da história, a gente percebe que nós nos perdemos no orgulho, no egoísmo, na vaidade, na ganância, na fome pelo poder, né, na dominação. Mas são aprendizados. E, infelizmente, nós vivemos ainda um tempo em que isso está sobreposto ainda, ou pelo menos é o que mais se divulga, porque já dizia, né, a espiritualidade que o mal, ele como fala?
ele não tem medo, né? Já o bem é muito tímido, então o mal se sobressai. E o bem muitas vezes fica escondido, porque ele não gosta muito de ficar aparecendo, né? Fazendo propaganda. Mas a gente vê que nós já ganhamos muito, né? Nós já crescemos muito, já nos melhoramos muito. E temos aprendido muito com a questão de que a matéria ela é importante, mas ela não é o essencial, né? Afinal de contas, nós não vivemos sem as coisas materiais, porque nós estamos encarnados em corpos materiais. Então, a gente sente fome, sente frio, sente sede. A gente precisa, né, no mundo atual, de locomoção, a gente precisa da tecnologia, porque se não fosse a tecnologia, nesse mundo de pandemia que nós estamos vivendo, como é que a gente ia se comunicar e aprender juntos, né? E fazer essas pequenas reflexões que nos levam a crescer. Mas, diante de todo o cenário que a gente vive, a gente tem percebido que a grande parte da humanidade tem despertado para a espiritualidade, tem despertado para a busca do conhecimento do além da matéria. Então, fica aqui o convite que Kardec fez ao colocar esse item, né, nesse capítulo do Evangelho, que é nos chamar a atenção para o nosso compromisso com o cumprimento dos deveres sociais da sociedade que nos cerca. Então, que a gente possa, a cada atitude que a gente for tomar, diante de cada situação, verificar, né, se nós estamos cumprindo realmente o nosso papel cristão. Porque nós somos seguidores dos ensinamentos da moral do Cristo. Portanto, Kardec, quando construiu, né, um compêndio do Evangelho segundo o Espiritismo, ele se ateve exclusivamente à moral cristã. Ele não ficou como os fariseus da época, né, e os atuais nas controvérsias, né? Isso é assim, isso é assado, né? O Jesus tinha um corpo carnal, tinha um corpo fluídico, e aquelas discussões que não alteram em absolutamente nada a sua mensagem. Então, nós nos atemos às leis morais, aos ensinamentos que são para o nosso crescimento e que estão nos direcionando para a nossa evolução. Então, fiquemos atentos. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Sigamos sempre buscando, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, cumprindo os deveres sociais, buscando os nossos direitos também, né, como cidadãos, mas de forma pacífica, sem destilar ódios, sem fomentar a violência, buscando sempre o nosso crescimento, a nossa modificação interior, a nossa ligação com os planos mais altos, para que a gente tenha sabedoria, serenidade, para lidar com as questões que são inerentes à vida material. Então, fica aqui, né, nossa pequena contribuição, né, nessa reflexão sobre esse tema, e que nós possamos ser sempre abençoados com a espiritualidade amiga nos socorrendo, nos intuindo, nos amparando, para que nós possamos sair dessa existência física melhores do que aqui adentramos. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para todos os internautas, todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigada, Irlei, pela companhia. Tenham todos... Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estarmos juntos aqui no dia de hoje. Eu que agradeço. Que Deus nos abençoe. Tá. Um abraço para todos. Fiquem com Deus.